Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está entrando a mais um programa Antídoto e que bom ter aí você conosco, participando desta programação. Então, não esqueça de deixar o like, tá bom? Não esqueça de deixar o like e, se possível for, compartilhe também com outras pessoas esse programa. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes, uma igreja com certeza que tem muito para nos ensinar as palavras e as cartas do Senhor Jesus. Então eu quero bastante atenção da tua parte, aumente aí o volume do seu aparelho e esteja ligado no dia de hoje, nesse estudo maravilhoso, tá bom? Bom, nós temos feito o estudo aqui, como nós temos falado, como nós temos dito, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos aí na semana passada da igreja de Tiatira e hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes, como já havia dito. E eu quero ler primeiramente aqui alguns versículos e logo entrar no estudo de hoje, tá bom? Vamos lá então, no versículo 1, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Depois o Senhor diz, no versículo 3, lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarde-o e arrepende-te. E se não vigiares, guarde isso, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa igreja aqui de Sardes, ela recebeu uma das maiores críticas, uma das duras críticas do Senhor Jesus. Aquela igreja era uma igreja que tinha fama, que estava viva, porém, na verdade, ela estava morta. Você não vê o Senhor Jesus ressaltando aqui doutrinas enganosas nessa igreja. Você não vai ver Jesus falando sobre as doutrinas falsas dos nicolaítas. Você não vai ver o Senhor Jesus criticando e falando a respeito de profetisas como Jezabel, que enganava pessoas. Você não vai ver Jesus falando aqui sobre a igreja de Sardes, igual a igreja de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor. Não, não. Mas aquela igreja, ela recebe uma dura crítica, uma dura palavra. Aquela igreja, ela aparentava estar viva, porém aquela igreja, na verdade, ela estava morta. Vamos recapitular aqui alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, Sardes era uma cidade que muito se orgulhava das suas fortificações. Sardes, ao longo dos anos, era uma cidade dificilmente conquistada, dificilmente penetrada. Ela vivia praticamente sobre colinas, sobre montes, sobre lugares íngremes. E dificilmente alguém conseguia conquistar aquela cidade. Sendo que cerca de 547 anos antes de Cristo, aquela cidade foi conquistada por Ciro da Pérsia. Depois, posteriormente, em 214 antes de Cristo, aquela cidade novamente foi conquistada por Antíoco, né? E essa cidade, ao ser conquistada, ela ficou aos poucos mal. As pessoas que se orgulhavam das suas fortificações já não se orgulhavam mais. Então ela começou a viver alguns domínios. Aquela cidade, localizada cerca de
alguns quilômetros de Tiatira, presta atenção, aquela cidade se orgulhava do seu comércio, aquela cidade se orgulhava da sua riqueza, mas aquela cidade, ela caiu justamente por falta de vigilância. Se você ler algumas histórias, principalmente de escritores fora da Bíblia, né, você vai ver que aquela cidade ela foi destruída por conta de pequenos detalhes. Soldados inimigos conseguiram brechas, conseguiram acessos naquela cidade por lugares talvez que alguns nem entendiam, nem percebiam que poderiam entrar. E aquela cidade, ela foi destruída justamente por conta disso. A história, inclusive, diz que soldados, em um cochilo de noite, os soldados inimigos conseguiram penetrar e entrar naquela cidade. Olha só que coisa interessante. Tudo por conta de vigilância. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aquela cidade, ela tinha uma fama, ela se orgulhava, porque era uma cidade muito fortificada. Não por conta do seu poder ibélico, poder de guerra, não, mas por conta da própria natureza que a favoreceu. Mas o Senhor Jesus, ele traz uma dura palavra sobre aquela cidade, dizendo o seguinte: vocês têm fama, ou melhor dizendo, uma dura palavra sobre a igreja que estava naquela cidade. Vocês têm uma fama de que vive, mas vocês estão mortos. Irmãos, que palavra dura, que palavra dura. Aquela igreja se orgulhava de muitas coisas, mas diante de Deus, aquela igreja estava morta espiritualmente. E na verdade, o Senhor Jesus, ele traz aqui, desde já, uma lição, uma saída para aquela igreja, dizendo o seguinte: olha, quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, número 7 aqui, ele dá entendimento de plenitude. O Espírito de plenitude, nós entendemos que o Espírito de Deus é o Espírito de vida. Sabe, aquela visão de Ezequiel, quando viu as águas passarem por determinados lugares, e aquilo que estava morto voltava a ter vida. O Espírito de Deus é o Espírito de vida. Então, é por isso que ele vai falar, ó, quem está escrevendo aqui é aquele que tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de fato, de vida. Mas aquela igreja estava morta. Mas o que aquela igreja precisava fazer? Se encher do Espírito de Deus, que de fato aquela igreja iria desfrutar da vida de Deus. Aquela igreja, infelizmente, já não estava mais cheia do Espírito de Deus. Aquela igreja já não se envolvia mais, não buscava mais o Espírito de Deus. E por isso, era uma igreja morta. Imagine só, os louvores daquela igreja, as canções, as pessoas se reuniam, e a palavra já não tocava mais, a palavra já não falava mais ao coração, porque a gente sabe, né, irmãos, que o morto, ele não tem a sensibilidade, ele não sente, está morto, é apenas um corpo. Imagine só, as pregações já não tocavam, as pessoas estavam como mortas, as pessoas perderam completamente a sensibilidade. Imagine aquele culto frio, imagine aquela igreja fria, onde nada acontecia, já não tinha mais vida. Por quê? Porque Cristo já não estava mais fluindo naquela igreja. Aquela igreja já estava morta. Porém, aquela igreja precisava se arrepender e voltar, buscar o Espírito de Deus, para que, de fato, ela pudesse desfrutar da vida. Outro ponto a ser ressaltado nesta carta é que aquela igreja, ela tinha uma falsa reputação. Ela tinha uma fama de quem vive, mas aquela igreja estava morta. Uma falsa reputação. Irmãos, do que adianta ser aplaudido pelo mundo? Do que adianta ter uma reputação diante do mundo, diante de todos,
se eu não tenho uma reputação diante de Deus? Vamos parar e refletir sobre isso. Porque a gente vive dias onde as pessoas estão muito preocupadas. O que vão dizer, o que vão pensar. As pessoas estão muito preocupadas em agradar a todos, mas estão se esquecendo do principal: agradar ao Senhor. Ter uma boa reputação diante do Senhor. Do que adianta ser aprovado pelo mundo e ser reprovado por Deus? E está aqui, irmãos, uma grande reflexão para nós. Aquela igreja, ela tinha fama que vivia. Imagine as outras igrejas locais, olhavam para ela e diziam: nossa, que igreja maravilhosa, que igreja bonita, que igreja, que estrutura, olha que organização, nossa, que coisa maravilhosa. As pessoas passavam de repente em frente, aonde os cristãos se reuniam e diziam: nossa, que coisa maravilhosa, o que é isso? Que estrutura, que coisa bonita. Mas aquela igreja já estava morta. Nada de vida de Deus acontecia mais naquela igreja. Nada mais. Isso dói, irmãos. Porque, imagine só, viver por atos religiosos. Sabe, obedecer e viver uma vida religiosa, mas sem vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Outro ponto. Note que a Bíblia não está falando que mataram aquela igreja, que veio uma grande perseguição e aquela igreja, ela morreu. Não, a Bíblia não fala isso. Aquela igreja, de fato, ela se suicidou. Ela mesmo estava cavando o seu próprio sepulcro. Ela mesmo se permitiu ser morta. Sabe por quê? Por falta de vigilância, por falta de cuidado. Aquela igreja já não orava mais como antes. Aquela igreja já não buscava mais o Espírito de Deus como antes. Aquela igreja já não vivia a preciosa palavra de Deus como antes. Assim como aquela cidade foi destruída por falta de vigilância, assim como aquela cidade foi destruída porque alguém adormeceu, porque exércitos inimigos entraram por um lugar onde ninguém imaginaria que entrasse. E aí então, aquela cidade foi destruída. Assim também aquela igreja estava indo para o mesmo caminho. Ou, melhor dizendo, não destruída, mas dominada. Ela foi destruída cerca de 600 e alguns anos depois da vinda de Cristo, da morte de Cristo. Mas vamos parar e analisar, irmãos. Aquela igreja já não estava vigiando mais. Por isso que o Senhor Jesus, Ele vai dizer: olha, vigie, senão eu vou vir como um ladrão. Vocês precisam vigiar, vocês precisam tomar cuidado. E aquela igreja já não estava mais tomando o cuidado devido. É um alerta para nós, irmãos. Nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado. Cuidar da nossa fé, cuidar do nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a morte é inevitável para aqueles que não cuidam do relacionamento, para aqueles que não busquem o zoe de Deus, a vida de Deus. A morte é inevitável. O distanciamento, a frieza, o distanciamento, o desligamento de Deus é inevitável. Note, quando o filho pródigo, ele sai da casa do pai, quando ele volta para a casa do pai, o pai fala o quê? Você lembra? Eis aqui o meu filho que estava morto e agora reviveu. Eis aqui o meu filho que estava morto e agora reviveu. E depois chega o irmão mais velho e fala: e o senhor não faz isso para mim? O senhor está fazendo para esse aí que desperdiçou tudo que o senhor tinha. Meu filho, eis aqui o seu irmão estava morto e reviveu. Então note que ele estava morto e reviveu. Esse distanciamento da presença de Deus de fato traz uma morte espiritual. Aquela igreja estava vivendo uma morte espiritual. Tudo funcionava, irmãos. O louvor provavelmente funcionava. As luzes, imagine só.
conjecturar aqui e trazer para os dias atuais. Vamos ser sábios. Imagine só, tudo bonitinho, coral organizadinho, tocando, cantando. Isso é uma maravilha. Eu amo a organização. Eu amo, sabe, uma boa liturgia. Mas a gente precisa prezar pela vida. Porque não adianta tudo ficar ótimo, lindo, maravilhoso, se não houver vida. Se não houver vida. Unção fluindo, o Espírito de Deus fluindo. E aquela igreja se encontrava nesse estado, sem vida. Mas por que a morte conseguiu entrar? Porque eles não vigiaram, porque eles não cuidaram do relacionamento com Deus. O pecado também, irmãos, gera morte. A Bíblia vai falar em Tiago, né, que a tentação vem, se nós dermos ouvidos à tentação, ou seja, praticarmos a tentação, aceitarmos a tentação, dermos lugar ao pecado, diz a Bíblia que o pecado gera morte. Então, o pecado também gera morte. Existem pessoas que estão pecando, sem se preocupar. A princípio, ainda estão vivas. As coisas estão acontecendo, oh, que maravilha. Olha, Deus fala até comigo. Mas o pecado, uma hora, a fatura chega. E é a morte espiritual. O pecado gera morte. Então aquela igreja, infelizmente, ela se envolveu sim com alguns pecados. Ela não vigiou. Ela não tomou cuidado. Ela já não buscava mais o Espírito de Deus. O Senhor fala aqui, está aqui falando quem tem o Espírito Santo. Aquela igreja não buscava mais o Espírito de vida. Por isso que não existia vida. Outro ponto importante é que o Senhor vai falar no versículo 3 para aquela igreja, vai dizer o seguinte: olha, lembre-se do que vocês ouviram e no que acreditou lá no início. Lembre-se, em outra tradução ele vai dizer o seguinte: lembre-se, pois, do que tens recebido e ouvido, guarde-o e arrepende-te. O que aquela igreja precisava fazer? Aquela igreja precisava se lembrar. Lembra o que o Senhor fala também com a igreja de Éfeso? Lembre-se das primeiras obras, pratique as primeiras obras. O que aquela igreja precisava fazer era se lembrar daquilo que ela havia recebido, daquilo que ela havia praticado desde o início. Ela precisava se lembrar, irmãos, ela precisava se lembrar daquilo que ela havia ouvido. Ela precisava se lembrar. E às vezes é o que falta para muitos, é se lembrar do que tem recebido, do que tem ouvido. Tem gente que ouve uma mensagem, ouve uma palavra, entra aqui e sai aqui. Ela não consegue reter, ela não consegue aprender de fato, ela não consegue receber. E o que aquela igreja precisava fazer era se lembrar. Se lembrar do início de tudo, como foi formada aquela igreja, dos momentos quando Deus fluía, quando Deus agia, quando Deus se manifestava. Aquela igreja precisava se lembrar, como Deus falava no meio dela. Ela precisava se lembrar. E ela precisava também guardar e reter aquilo que ela estava ouvindo. E se arrepender. É o que muitos às vezes precisam de fato fazer. Guardar. O que você tem ouvido? O que você tem recebido de Deus? Guarde. Guarde no sentido de aceite. Coloque em prática. Busque em nome de Jesus. Senão, como diz a Bíblia, e se não vigiares, no próprio versículo 3, né? Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele usa essa expressão como um ladrão, porque um ladrão ele não avisa a hora que vai chegar. Ele simplesmente aparece, acabou.
Então Jesus está falando o seguinte: olha, eu virei de forma repentina, quando menos vocês esperarem, estabelecendo juízo, quanto menos vocês esperarem. Então se arrependam, se arrependam. Você percebe, irmãos, que Jesus aqui, escute isso, ele não está colocando um ponto final naquela igreja. Ele não está enterrando aquela igreja. Não, ele está promovendo vida. Ele está falando: olha, tem morte aí, e eu que tenho o espírito de vida, quero liberar vida sobre vocês. Vocês precisam vigiar, vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam se arrepender. Eu quero liberar vida sobre vocês. Vocês estão como mortos-vivos, estão andando mortos. Não tem mais vida. Então Jesus aqui, ele está trazendo, irmãos, uma palavra de mudança, de esperança, de salvação. Ele não está enterrando aquela igreja. Não, muito pelo contrário. Ele está direcionando aquela igreja a experimentar da vida. No versículo 4, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, existe alguns aí em Sardes que não mancharam as suas roupas, que não se contaminaram, que permanecem com as suas vestes brancas. Esses andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Olha que coisa interessante. Uma igreja que estava morta, mas existia ali alguns remanescentes. Existiam poucos que ainda estavam vivos, que não mancharam as suas vestes. Vestes manchadas têm a ver com pecado. Vestes manchadas têm a ver com pecado. Mas esses poucos não haviam caído na sedução do pecado. Não haviam se entregado ao pecado. Estavam com as suas vestes brancas. Então, queridos, a gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, é possível estar com as vestes brancas, mesmo em um mundo tão poluído. Mas note aqui algo interessante. Aquela igreja, ela não tinha morrido completamente. Ainda existiam pessoas vivas lá, os remanescentes. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se manifestar. Eles não tinham que bater no peito e dizerem: não, nós temos aqui as vestes brancas, olha aqui para as nossas vestes, nós não nos contaminamos. Porque se eles fizessem isso, eles já estavam até contaminados pelo orgulho, pela soberba, quem sabe. Mas eles tinham que se levantar como justos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Eles tinham que se levantar para fazer a diferença. Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas que dizem: olha, é o meu ministério, a minha igreja, o meu grupo aqui, isso está morto. Parece que não tem mais vida, está morto. Mas se está morto, não está morto por completo. Se tem alguém que tem percebido a falta de vida, o que essa pessoa precisa fazer? Fazer como o diabo faz? Não. Essa pessoa precisa se levantar como um remanescente, promovendo e gerando vida. O que a Bíblia diz? Rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Essa pessoa precisa se levantar, denunciando, sim, mas se levantar com a palavra, se levantar, irmãos, fluindo no Espírito. Então, ali sim existiam justos, poucos, porém, tinham justos ali, pessoas que não haviam se contaminado, pessoas que poderiam sim serem usadas pelo Senhor para promover alguma mudança para aquela igreja. Eu vejo pessoas, às vezes, irmãos, que julgam: meu ministério está morto, aquilo está morto, aquele grupo, a igreja está morta. Pessoas que, sabe o que elas fazem? Eu vou, o barco parece que está afundando, né? Eu vou sair fora enquanto é tempo. Eu vou para onde eu sinto mais vida. Eu vou para onde as pessoas são mais vivas. Eu vou para onde eu me sinto melhor. E às vezes, ela não se preocupa. Ela só está pensando nela. Ela não se preocupa com o todo. Espera aí, o barco está furado?
Ah, então eu vou procurar. Olha, está furado, vamos procurar aqui tapar esse furo, porque está entrando água. Uma hora esse barco vai afundar. Ela não se preocupa em fazer alguma coisa. Não estou dizendo que são todos, mas alguns não se preocupam em fazer alguma coisa. Porque aquela igreja não estava totalmente morta. Tinham poucos ali que ainda estavam vivos espiritualmente falando. Então, se uma pessoa está viva espiritualmente falando, ela precisa se levantar e promover vida. Não é ficar criticando, não é ficar falando, não é ficar apontando e não fazer nada. Entende isso? Então que nós possamos compreender. A não ser quando o Senhor já estabelece juízo, ponto final, aí é uma outra coisa. Mas o que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. Note que essa carta aqui, irmãos, essa carta ela não é escrita apenas para a igreja. Essa carta é escrita para a liderança da igreja, principalmente, porque Jesus fala, aquele que tem, eu que tenho nas mãos as estrelas, as 7 estrelas das 7 igrejas, né? Essas estrelas, elas representam os líderes, aqueles que estavam à frente, que exerciam ali influência. Então, essa carta não era apenas para a igreja como um todo, mas principalmente também para a estrela da igreja. Ou seja, não estrela no sentido pejorativo, ruim, né, que a gente costuma falar aí, mas a estrela no sentido da liderança. Então, aquela liderança de Sardes precisava sim se mover, precisava sim se levantar, de fato. Amém? E assim, os poucos que ainda tinham vida também precisavam se posicionar. E ele vai dizer o seguinte, olha, o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Existe um livro conhecido como o livro da vida, que o Senhor quer colocar o meu e o teu nome lá, e jamais apagar. Mas note que ele vai dizer o seguinte, eu jamais apagarei o nome do livro da vida, porém, com as minhas palavras agora, porém, ao que vencer, o vitorioso será vestido de branco. Olha o que ele está falando, o vitorioso será vestido de branco. Ao que vencer, será vestido de roupas, de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro. Ao que vencer, existe um livro que é melhor, irmãos, do que o livro de membros, o livro de dizimistas, o livro, sabe, de carteirinha de membros, que é melhor do que qualquer coisa. É o livro da vida. E nesse livro estará, em nome de Jesus, o teu e o meu nome. E estaremos vivendo a eternidade com o nosso Senhor Jesus. E Ele nos confirmará diante de Deus e diante dos anjos. Ele vai dizer, está vendo esse aqui venceu. Esse aqui confiou. Esse aqui permaneceu. Foi até o final, Pai. Anjos, está vendo? Esse aqui venceu. Esse aqui permaneceu até o fim. E ele conclui como uma boa parte das cartas. Ele vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que você e eu, será que nós temos ouvidos para ouvir? Um morto, ele tem ali ouvidos, mas já não ouve mais. Será que aquela igreja ouviu as recomendações desta carta? Será que aquela igreja entendeu o que o Senhor estava falando? Será que aquela igreja tinha ouvidos de fato para ouvir o que o Espírito estava falando? Será que eu e você temos ouvido a voz do Espírito? As palavras que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, porque a recomendação aqui do Senhor, no versículo 3, é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. Será que você tem, de fato, ouvido, recebido algo? Pare e analise e reflita.
que nós não sejamos, irmãos, como uma igreja morta. Como uma igreja morta. Uma igreja que tem aparência de viva. Uma igreja onde é elogiada pelo mundo, elogiada por muitos, porém, que já não agrada mais o Senhor. Eu tenho um temor quando eu falo isso, porque para isso acontecer, é fácil, tá? É rápido, tá? É possível. Então, vamos tomar cuidado. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Vamos guardar o que temos. Vamos vigiar. E que possamos compreender isso. Pois naquela cidade, naquela igreja, existiam aqueles que estavam mortos, existiam aqueles que estavam morrendo, não se esqueça disso. No entanto, no versículo 2, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Então tinham os mortos, tinham aqueles que estavam morrendo e tinham aqueles que não se contaminaram, que não morreram, ainda estavam vivos. Quem você é? Quem você é? Eu finalizo aqui, mas analise. Será que você está morto espiritualmente? Será que você está morrendo espiritualmente? Não coloque culpa em ninguém. A culpa é da minha igreja, a culpa é do meu pastor, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Pare de colocar culpa nos outros. O maior abençoador da sua vida é você mesmo. Pare de colocar culpa nos outros. Ah, mas de fato, eu já fiz de tudo. Aonde eu estou, aonde eu congrego, não tem jeito, parece que não tem mais jeito. O que é isso? Eu estou morrendo espiritualmente. Então ore, coloque diante de Deus, peça uma direção a Deus. Deus vai te dar uma direção. Agora, não coloque culpa nos outros. Não coloque culpa em ninguém. Reserve, feche a porta do teu quarto e se coloca diante de Deus, porque o Espírito de vida vai fluir sobre a tua vida. Independente do lugar que você congrega, independente do ministério que você participa, ou da célula, do grupo que você participa, Deus ele quer se revelar a você. Então, tenha esse relacionamento com Deus. Se porventura você talvez esteja quase morrendo, já estou quase morrendo, espiritualmente eu estou quase morrendo. Então vigie, volte, busque o espírito de vida. E se você que está vivo, está com as vestes brancas, o teu desafio é permanecer, que também não é fácil, mas que você possa permanecer. Amém? Bom, guarde essas palavras. Hoje foi o estudo bíblico aí da igreja de Sardes. Amém? A próxima semana a gente vai estar falando, se assim Deus permitir, sobre a igreja de Filadélfia, né? E ali a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então guarde o que você ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Foi um prazer muito grande poder estar com todos vocês. Que Deus abençoe cada comentário, cada like, que você possa compartilhar também, quem sabe, com outras pessoas o estudo bíblico de hoje, tá bom? E que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça a sua fé e que sobre a tua vida flua o Espírito de vida, o Espírito de Deus que traz vida, E ainda que uma árvore esteja morta, ou quem sabe envelheça a sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará. Receba as águas do Espírito, águas que trazem vida para você, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.